Retomando então agora o conceito de culpa, a gente já teve a noção de culpa lato sensu, né? Que seria a somatória do conceito de dolo com a culpa stricto sensu. Então, a gente passou o conceito de dolo para vocês na aula passada e agora a gente vai trabalhar especificamente no que diz respeito à culpa stricto sensu, tá? Mas lembre-se que a culpa é o nosso elemento nuclear da nossa responsabilidade civil e a justificativa filosófica da teoria subjetiva, tá? Então a gente já comentou também sobre isso, sobre a questão da teoria subjetiva ser uma questão propriamente da ética e da moral, que é o substrato do nosso direito, porque, querendo ou não, a gente precisa verificar a culpa para punir alguma pessoa ou causar a ela essa questão da reparação, beleza? Então essa culpa ela é a violação do dever objetivo de cuidado que o agente poderia conhecer e observar, tá? A gente vai explicar um pouquinho melhor o que seria esse dever de cuidado, tranquilo? Por quê? Porque a dificuldade está em encontrar o que seria esse dever de cuidado, quando ocorreu a sua violação, e é exatamente nesse ponto a dificuldade da teoria da culpa, tá? Então está justamente na caracterização precisa dessa infração, desse dever de cuidado, ou de diligência, que nem sempre coincide com a violação da lei. Quando está prevista na lei ou no contrato, é muito mais tranquilo, né? Porque descumpriu aquilo, tranquilo, você já sabe quais são as sanções, o inadimplemento, ou, por exemplo, não poderia ter dirigido de tal forma e acabei dirigindo e eu vou ser responsabilizado por isso. A nossa dificuldade está em saber quando isso não decorre nem da lei e nem da questão contratual. Tá? Então a culpa ela consiste na ausência de atenção que ocorre normalmente na vida em relação daquilo que é especificamente pedido pela função do sujeito ou do seu tipo de atividade. Tá? Então, feita essa breve introdução acerca da culpa stricto sensu, a gente vai avançar para o que a doutrina chama de dever de cuidado. Tá? Por que dever de cuidado? Dentro de uma sociedade, os indivíduos eles têm que pautar a sua conduta de modo a não causar dano a ninguém, correto? Então, ao praticar os atos da vida, mesmo que lícitos, deve-se observar uma cautela, a cautela necessária para que se o seu atuar não resulte lesão a bens jurídicos alheios. Tá? Então, a essa cautela, atenção ou diligência, a gente convenciona chamar de dever de cuidado objetivo. Então, esse dever de cuidado objetivo é o que fundamenta o conviver em sociedade, tranquilo? Então, esse grau de cautela ou diligência exigível deve ser levado em conta não só o esforço da vontade para avaliar e determinar a conduta adequada ao cumprimento do dever, mas também os conhecimentos e a capacidade ou aptidão exigíveis das pessoas. E a gente vai verificar quando que isso vai entrar para a gente nos nossos casos concretos, tranquilo? Então, a doutrina, ela tenta convencionar o que seria esse padrão, né? Esse mínimo de conduta, esse mínimo de conhecimento. E aí se toma para apreciar a conduta do agente não só do homem diligente, cuidadoso, zeloso, mas também do homem medianamente sensato, avisado, razoável e capaz. Tá? Então, quem não tem capacidade física, intelectual ou técnica para exercer determinada atividade deve se abster da prática dos atos que escapam de todo o círculo de aptidões naturais. Tá? Ou seja, ele tem que reforçar a diligência para suprir suas deficiências. Um exemplo disso é o seguinte: um motorista que tem deficiência visual ou auditiva, o médico cujo caso não seja em sua especialidade e assim por diante. Então, por mais que não esteja na sua aptidão física, técnica ou intelectual, a pessoa tem que ser ainda mais diligente, né? Ela ainda tem que exercer essa questão da cautela, esse dever de cuidado objetivo de uma forma ainda mais expressiva. Tá? Então, a tendência geral da doutrina e da jurisprudência é nesse sentido, incluir na caracterização da culpa não só a diligência da vontade, mas também a falta de capacidade ou de conhecimento exigíveis do agente. Tá? Então, a gente soma para incluir na caracterização da culpa não só a diligência, a diligência da vontade, né, mas também a falta de capacidade ou de conhecimento técnico exigíveis do agente. Tranquilo? Então, a inobservância desse dever torna a conduta culposa, o que evidencia que a culpa é, na verdade, uma conduta deficiente, quer decorrente de uma deficiência da vontade, quer de inaptidões ou deficiências próprias ou naturais. Tá? Então exprime um juízo de reprovabilidade sobre a conduta do agente por ter violado esse dever de cuidado quando, em certas circunstâncias, né, em face das circunstâncias específicas do caso, devia e podia
ter agido de outro modo. Então, a circunstância vai apresentar para o agente e ele deveria ter adotado uma postura contrária. Ele sabia, não que sabia, mas ele já exprimia um juízo de reprovabilidade. Então, ele tinha que ter esse dever de cuidado quando determinadas circunstâncias específicas do caso concreto deveria e podia ter agido de outro modo. Fiz um breve corte aqui para a gente trabalhar especificamente agora o que diz respeito ao erro da conduta, tá? Porque, como eu falei para vocês, existe uma dificuldade quando essa responsabilidade ela não está descrita na lei ou no contrato, e a gente vai explicar como que a doutrina, a jurisprudência e o nosso direito civil resolve esse tipo de situação, tranquilo? Então, só para a gente retomar, como eu já falei para vocês, é correto concluir que há na culpa uma conduta tensional. O que isso quer dizer? Não importa o fim do agente, que normalmente será lícito, mas se o modo e a forma do seu atuar são impróprios, aí sim incide o nosso elemento culpa, tranquilo? Então, diferentemente do dolo, também incluído no conceito de culpa e sentido lato, como eu falei para vocês, lato é a somatória do dolo com a culpa stricto sensu, a culpa não é vontade de praticar determinado ato ilícito. É antes a vontade de praticar ato lícito, mas o agente, por não adotar uma conduta adequada, ou seja, existe um erro na conduta, acaba por praticar o ato ilícito. Então, que há na culpa uma conduta mal dirigida a um fim lícito, uma conduta inadequada aos padrões sociais, ato ou fato que uma pessoa prudente e cautelosa não teria praticado. É uma imprevisão do previsível, por falta de cautela do agente. Então, o núcleo da conduta humana culposa consiste na divergência entre a ação efetivamente praticada e a que deveria ter sido realizada em virtude da observância do dever de cuidado. Então, há na culpa, em última instância, um erro de conduta, uma conduta mal dirigida a um fim ilícito. Então, só para ilustrar um exemplo para vocês, determinado indivíduo que fazer uma obra no jardim de sua casa, um indivíduo estava construindo lá na obra de sua casa, não adota, entretanto, a conduta socialmente adequada. Então, o que acontece? Ele acaba derrubando o muro do vizinho. É totalmente lícito você construir um muro na sua casa. A questão é que se você não adotar essa conduta adequada, ele vai incidir um erro de conduta. E o erro dessa conduta, que vai gerar a queda do muro do vizinho, vai transformar o seu ato, que num primeiro momento ele é de fato ilícito, em um ato ilícito. Então, por esse desvio dessa conduta, por esse erro de conduta, você vai ser obrigado a repará-lo, tá? Então, na culpa, ela sempre vai nascer lícita, pois é dirigida a um fim legítimo, mas por erro sobre o seu curso causal, desvia-se da sua rota normal e acaba por produzir um resultado ilícito, como foi nesse caso que eu expliquei para vocês, tá? Então, incontáveis são as atividades humanas que podem provocar danos para os bens jurídicos de outrem, tranquilo? Até por sua própria natureza perigosa. Então, conforme for o caso, uma atividade que envolve um risco maior, é necessário que o dever de cuidado, ele seja ainda maior. Por exemplo, o limite de velocidade nas estradas, o uso de equipamentos especiais, respeito aos sinais de trânsito e outras regras técnicas, tá? Então, pode-se dizer que quanto mais perigosa a atividade, maior será o cuidado, aliás, maior deverá ser essa cautela que se exigirá do agente, tá? Então, conforme maior dificuldade, maior é a cautela que o agente deve tomar. Mas é impossível, como eu falei para vocês, que o nosso ordenamento jurídico preveja todos os casos que envolva violação nas atividades humanas. Então, a cada momento, em qualquer lugar, um homem, ele sempre em movimento, ele acaba numa situação de praticar algum ato do qual derive ou possa derivar prejuízo para terceiros, sem que seja possível determinar a lei infringida. Então, como que a gente vai resolver esse tipo de situação, tá? A gente vai separar agora, então, em dois momentos. O primeiro momento, ponto de partida da culpa, é a violação de uma norma, né, de conduta por falta de cuidado. Essa violação a gente vai chamar de violação geral, tá? É um conceito geral. Quando é contida especificamente na lei. Então, quando está na lei, essa questão da violação, falta de cuidado, a gente vai dar o sinônimo de geral. Quando contido na lei, geral. E particular, quando consignada no contrato, mas sempre por falta de cautela, desculpa. Então, quando se trata de uma violação de lei ou de cláusula contratual, o assunto não oferece dificuldade, como eu sempre estou falando aqui para vocês.
A dificuldade vai surgir exatamente quando não existe lei ou contrato prevendo o dever que se diz violado. Então, quando o dever decorre do direito, fala-se então em dever jurídico genérico ou dever de não lesar ninguém, como fala o Sabatier. Então, aqui a gente vai ter uma cláusula geral. O que é essa cláusula geral? Quando o dever decorre do direito, fala-se então de um dever jurídico genérico. Por quê? Porque ele não está na lei, ele não está no contrato, então é uma cautela que todos os indivíduos devem tomar desde que ali tenha imputabilidade, tranquilo? Então, o artigo 186 do Código Civil corretamente não fala em violação da lei. Por quê? Porque a lei seria uma coisa muito restrita. O 186 vai utilizar uma expressão mais ampla, que é violar direito. Então, isso tem um simbologismo muito forte, porque se fosse só lei, tranquilo, a gente não ia ter problema nenhum. Só que se aquele caso concreto não estivesse previsto na lei, a gente não conseguiria responsabilizar uma pessoa. Então, ao invés de você falar violar a lei, a gente trabalha com o conceito de violar direito, tranquilo? Então, aí é onde a gente pode concluir que a noção de culpa ela é normativa, exigindo um juízo de valor, desculpa, em cada caso. Então, cada caso concreto, o julgador, o magistrado, ele vai ter que analisar um juízo de valor para cada caso. Apesar da culpa ser normativa, ela exige esse juízo de valor, tranquilo? Então, não havendo normas legais ou regulamentares específicas, o conteúdo desse dever objetivo de cuidado só pode ser determinado por intermédio de um princípio metodológico. Então, aí que está a solução que a nossa doutrina trabalha. Então, esse princípio metodológico, o que vai ser? A comparação do fato concreto com o comportamento que teria adotado no lugar do agente aspas, homem comum, capaz e prudente. Então a conduta culposa ela vai ser aferida pelo que ordinariamente acontece. Então, não pelo que extraordinariamente, pode acontecer. Então, o que a gente está tentando trabalhar? Como que determinado agente, nas mesmas condições desse agente que praticou um ato ilícito, se comportaria. E aí a gente vai verificar se ele agiu com culpa ou não. Então, cada caso concreto, a gente vai verificar essa questão do, entre aspas, homem médio, né? Alguns doutrinadores, eles preferem assemelhar o significado da culpa àquelas escolhidas para abrir as portas do conceito da boa-fé objetiva. Então, eles separam essa noção de homem médio, que é uma noção que é vinculada àquele pater familias, que é uma, querendo ou não, uma noção paternalista, né? A gente avançou bastante, a nossa sociedade avançou bastante no sentido de a gente afastar essa questão dessa figura patriarcal e, então, ao invés de falar de homem médio, a gente vai trabalhar sobre o conceito especificamente da boa-fé objetiva. Exemplos de alguns doutrinadores que fazem isso, querendo ou não, um doutrinador específico é o nosso Nelson Rosenwald, o Faria e o Braga Neto. Tá? Então, eles, ao invés de trabalhar o conceito de homem médio, eles vão trazer a noção de boa-fé objetiva, e faz muito sentido. Por quê? Porque a boa-fé objetiva ela vai constituir em princípio obrigacional de concretização do valor da confiança no sistema privado. Então a gente está trabalhando na concretização do valor da confiança no sistema privado. Então, requer que o atuar do sujeito seja pautado por retidão e lealdade. Então, de forma que não lese a legítima expectativa de confiança de outro partícipe da relação obrigacional. Como cláusula geral, a boa-fé objetiva cuida-se de modelo aberto e vago, tranquilo? Então, cuja imprecisão será eliminada no cotejo entre o comportamento da parte no processo obrigacional com o padrão objetivo de conduta que uma pessoa no mesmo nível sociocultural e profissional teria dentro de uma relação jurídica semelhante. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está tentando trazer essa questão da retidão e da lealdade. Como uma pessoa agiria, qual seria o comportamento da parte nesse processo obrigacional, seguindo um padrão objetivo de conduta que uma pessoa no mesmo nível que essa pessoa tem, agiria em uma situação semelhante, tranquilo? Então, constatada essa prática de um ato ilícito, que é a nossa somatória de antijuridicidade e imputabilidade, como a gente já trabalhou na aula passada, convém então sopesar o grau de cuidado do indivíduo com aquele medianamente desejável para pessoas que se encontrem parâmetros específicos semelhantes, ou seja, o fundamental é identificar o agir no caso concreto com o proceder esperado de uma pessoa com similar base intelectual praticante da mesma atividade em certo tempo e local. Então vamos imaginar, a gente tem um médico de determinada especialidade. Esse médico vai realizar uma cirurgia A.
O médico e acaba tendo um problema, enfim, gera um ato ilícito, tranquilo? Agora, por que ele vai gerar esse ato ilícito? Que a gente vai comparar essa atitude causada pelo médico A em relação ao médico B, que possui a mesma questão sociocultural dele, o mesmo parâmetro educacional, intelectual, e aí vai comparar. E vai, dessa comparação, dessa diferença, desse agir, dessa falta, desse erro da conduta do A, por isso que ele vai ser obrigado a responsabilizar o paciente. Tá? Então a gente vai ter que verificar essa questão específica da conduta semelhante ali no que diz respeito a um profissional da mesma capacidade técnica do que ele. Tá? Então esse erro médico somente será ferido como tal se o profissional se desviou das regras de cuidados exigidas em sua especialidade e das normas do código deontológico, ou seja, das escolhas morais da nossa sociedade ou do Conselho de Medicina. O mesmo se diz, por exemplo, de um engenheiro civil, de um auditor contábil e de um motorista de ônibus, tranquilo? Então, a gente supera essa questão do dever de cuidado e agora a gente vai trabalhar especificamente qual que seria o conceito de culpa, tranquilo? Então, até daqui a pouco no próximo vídeo. Obrigadão.